Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula, de matemática, aula 2. A gente vai continuar falando sobre potências, mas agora sobre as propriedades da potência, certo? No material de vocês aí tem 5 propriedades, certo? 5 propriedades, então vamos começar com a primeira, que é a multiplicação de potências de mesma base, certo? Multiplicação de potências de mesma base, ou seja, eu tenho duas potências se multiplicando com a mesma base. O que é que vai acontecer? O que é que acontece nessa situação? Eu vou repetir a base, que no caso aqui é o A, e vou somar os expoentes. M mais N. Ok? Então, toda situação que isto estiver aparecendo, certo? Eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Ok? Vamos para os exemplos que tem aí no material de vocês, certo? Exemplos da primeira propriedade. Eu tenho aí menos 3 elevado a menos 4 vezes menos 3 elevado a 6. O que é que vai acontecer? Multiplicação de potências de mesma base. Então, eu vou repetir a base e você só observar e comparar, né? Quem seria no lugar do A? O menos 3. Então, eu vou repetir o menos 3 e vou somar os expoentes. Quem são os expoentes? No caso aqui, menos 4 mais 6, né? Eu tenho que somar os expoentes, então eu vou somar menos 4 mais 6. Resolvendo, menos 3 elevado. Menos 4 mais 6. Eu devo 4, pago 6, ainda fico com 2, né? Que a gente aprendeu lá quando era aula presencial ainda. Então, menos 3 elevado a 2, eu vou ter que é 9, ok? Segundo exemplo. X ao quadrado vezes x ao cubo vezes x elevado a menos 9, certo? A base é a mesma, então eu vou repetir, ó, x, na multiplicação, e vou somar os expoentes. Então, quem são os expoentes? 2, vou somar com quem? Com 3, vou somar com quem? Com menos 9, certo? Nesse caso aqui eu vou precisar colocar um parentezinho para não haver erro, né? Então, o que é que vai acontecer aqui? X vai ficar elevado 2 mais 3, 5. Nesse caso aqui você vai fazer regra de sinal, né? Mais por menos, menos. Então eu tenho 5 menos 4. 5 menos 4. 5 menos 9, né? Quer dizer, 5 menos 9 vai dar menos 4. Ok? Aqui eu não tenho como calcular porque eu não sei o valor do x. Então para aí. Então essa é a primeira propriedade das potências. Multiplicação de duas potências na mesma base. Ok? Valeu! Então, pessoal, prosseguindo com as propriedades, vamos agora para a propriedade 2. Divisão de potências de mesma base. A primeira era a multiplicação, agora a segunda a gente vai fazer a divisão de potências de mesma base. O que é que vai acontecer? Vou repetir a base, A, e agora vou subtrair os expoentes, M menos N. Só isso, certo? Então, toda situação que você encontrar divisão de potências que tem a mesma base, você vai repetir a base e subtrair os expoentes, certo? Vamos fazer os exemplos que tem aí no material de vocês. Tem aqui, ó, 6 elevado a 9 dividido, só que em modo de fração, por 6 elevado a 8. O que é que vai acontecer? Ó? A mesma base, uma divisão de potências. Repete a base, que é 6, e subtrai os expoentes. Quem? 9 menos 8. Ok? Então, repete a base e faz a operaçãozinha. 9 menos 8, 1. 6 elevado a 1, 6. Ok? No outro exemplo, eu tenho A elevado a 5 dividido para A elevado a 9. Divisão de potências de mesma base. O que acontece? Vou repetir a base, que é o A, e vou subtrair os expoentes. 5 menos 9 é igual a A, né, que é a base, e faço a operaçãozinha nos expoentes. 5 menos 9, menos 4. Eu tenho 5, devo 9. Fazendo o pagamento, eu fico devendo 4, menos 4. Ok? Essa é a segunda propriedade das potências, né? Divisão de potências de mesma base. Ok? Vamos prosseguir. Vamos lá, pessoal. Agora a terceira propriedade, certo? A terceira propriedade também é muito fácil. O que é que nós temos aqui? Eu tenho uma potência e outra potência,
certo? Então, potência e outra potência, certo? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou repetir a base, nesse caso, e vou multiplicar os expoentes, m vezes n, certo? Observe as diferenças, certo? Da primeira, da segunda e da terceira propriedade. Na terceira propriedade eu vou repetir a base que é A e vou multiplicar os expoentes. Por quê? Porque eu tenho uma potência de outra potência, certo? Fazendo um exemplo que tem aí para vocês, só tem um exemplo. Tenho aqui, ó, 7 elevado a 4 elevado a 2. O que é que vai acontecer? Vou repetir a base e vou multiplicar os expoentes. 4 vezes 2. Muito simples. Então, eu vou ter o quê? 7 elevado, 2 vezes 4, 8. Como essa potência é muito alta, não precisa calcular até o final, certo? Isso aí é a terceira propriedade das potências. Muito simples. Vamos lá para a quarta agora. Pronto, pessoal. Chegando aqui na quarta propriedade, né? A gente vai perceber o seguinte, que a gente tem uma multiplicação elevada a um expoente. Preste bastante atenção, certo? Porque se não tivesse esse parênteses aqui, esse expoente seria só do B, certo? Então, como eu tenho o parênteses, esse expoente tanto é do A, como também é do B. Assim, a gente resolve. A vezes B elevado a M, eu tenho que o A vai ficar elevado a M, e também o B vai ficar elevado a M. Ok? Bem simples. Vamos para os exemplos aí que tem na matéria de vocês. 5 vezes 3 elevado a 2. Então, tanto o 5 está elevado a 2, como o 3 também está elevado a 2. 5 elevado a 2, 25. 3 elevado a 2, 9. Então, tenho 25 vezes 9. Certo? 5 vezes 9, 45. 5 vai 4. 2 vezes 9, 18. Né? 18 mais 4, 22. 225. Ok? X vezes y ao quadrado elevado a 3. Então, preste bastante atenção aqui, ó. Tanto o x vai estar elevado a 3, como o y elevado a 2 também vai estar elevado a 3. Então, eu tenho o quê? Que x elevado a 3 vezes parênteses y elevado a 2 elevado também a 3. Eu distribuir o 3 para os dois membros aqui, né? Os dois fatores. Observe que eu coloquei parênteses. Por quê? Se eu não coloco parênteses aqui, vou tirar aqui para vocês verem, vai ficar como? 23, né? É estranho. Então, eu tenho que colocar o parênteses aqui para distinguir que eu elevei uma potência a outra potência, né? E aí a gente vai precisar da terceira propriedade. Então, aqui, x elevado a 3 não tem como eu calcular, porque eu não sei o valor de x, só repetir. Vezes y, aí eu vou usar a terceira propriedade, que é uma potência de outra potência. Então, 2 vezes 3, 6, né? Que multiplica. Resolvido o exemplo. Ok? Vamos embora para a quinta e última propriedade. Vamos. Bom, pessoal, observando aqui agora a quinta propriedade, é bem semelhante à quarta propriedade, certo? O que é que nós temos aqui? Nós temos uma divisão elevado a um expoente. Tanto pode ser assim, essa divisão, ou tanto pode ser como modo de fração, certo? A forma de resolver é a mesma. Eu vou distribuir esse m pelos dois termos aqui da divisão, certo? Lembrando, né, que se não tivesse parênteses, né, para você ter uma ideia, essas duas formas de fazer, teria duas formas diferentes. Porque se eu não tivesse parênteses aqui, certo? Se não tivesse parênteses aqui, esse expoente em m ia ser só do b. Aí na mesma conta, que representa a mesma conta, se eu não tivesse o parênteses, o expoente aqui seria de quem? Só do A. Certo? Então você vê como parênteses aqui influencia muito nessas propriedades. Colocando os seus devidos parênteses, vamos lá distribuir. O que é que pode acontecer? Aqui, A dividido para B elevado a M, tanto A vai ser elevado a M, como também o B vai ser elevado a M. Certo? A divisão. Aqui também, ó. Tanto A vai ser elevado a M, como o B vai ser elevado a M. Ok? Fazendo um único exemplo que tem na matéria de vocês, tem aqui, ó, 8 dividido para 5 elevado a 3, eu coloquei também em modo de fração para vocês verem como é que é a situação.
o 8 vai ser elevado a 3, dividido, e o 5 também vai ser elevado a 3, certo? Aqui do mesmo jeito, o 8 vai ser elevado a 3, dividido para 5 elevado a 3. Modo de resolver, certo? Tanto assim como em modo de fração, beleza? Então, isso aqui não precisa resolver, porque é só aplicar a propriedade. Nos exemplos aí, no exercício, quer dizer, que vai ter no caderno de vocês vão ver aí muito bem as propriedades. Tentem fazer o exercício que eu mandei na matéria de vocês. Vou marcar uma live e vou falar lá no grupo, certo? Dia, a hora, e vou mandar o linkzinho da live para resolver o exercício da segunda aula, beleza? Até mais, até a live. Tchau, valeu!